Olá, meus amores, bons dias! Olha, nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula. E olhe, como vocês podem ver, estou eu aqui às voltas com as minhas frações. Ah, então já sabe, aula de matemática. Na verdade, revisão de matemática. E vejam, como vocês já estão por dentro de todo o assunto, porque a gente tem muito material, temos muitos vídeos, temos muitas apostilas, temos muitas aulas explicativas. Todo mundo já está sabendo do que se trata. Porém, aprender um pouquinho mais, dar uma revisada, uma refrescada nas ideias, não custa nada. E é isso que nós vamos fazer. Vocês vêm comigo? Vamos começar a nossa aula? Olha, já sabemos que vamos falar de fração, porque é o assunto temático da nossa avaliação. Sabemos que fração é o mesmo que divisão, e a gente pode ainda dizer mais em relação à fração. Veja, a fração é a representação de partes de um todo, de um inteiro. Nesse caso aqui, eu tenho aqui dois inteiros, um inteiro paralelepípedo e um inteiro paralelepípedo e um inteiro circular. Pronto, eu tenho aqui os meus dois inteiros. Vou dar uma tiradinha aqui no meu óculos que está machucando aqui. Tenho os meus dois inteiros aqui. Vejam, para eu representar uma fração, eu vou dividir o inteiro em partes iguais. Represento da seguinte forma, vejam. A fração, ela vai estar aqui, ó. Este sinalzinho central da fração, ele vai funcionar como se fosse um sinal de divisão, já que a fração é a divisão do inteiro. Vai representar as partes que nós retiramos do inteiro dividido. Pronto. Coloco aqui o meu sinalzinho de divisão e vejam, debaixo dele, vai ficar o denominador. O denominador. O denominador, ele vai indicar em quantas partes o meu inteiro foi dividido. Nesse caso, desse meu inteiro aqui, eu posso dividi-lo em 8 partes. Pronto, eu dividi o meu inteiro aqui em 8 partes. Vai ser o que vai ficar embaixo. Ok. Esse meu outro inteiro aqui, eu também vou dividi-lo em 8 partes. Pronto, também dividi o meu 8 inteiros em 8 partes. Deste meu inteiro aqui, eu vou retirar duas partes. Duas partes. Isso quer dizer que eu vou retirar dele 2 inteiros. Vejam, na parte de baixo, no denominador, fica a quantidade em que o inteiro foi dividido. Na parte de cima, o numerador, vai ficar o número que representa a parte que foi retirada. Nesse caso aqui, 2/8. Veja como eu representaria ele aqui no papel. Vejam, foi dividido em 8 e eu retirei 2/8. Isso quer dizer que sobrou 6/8. Porque 6 mais 2, 8. O inteiro, completo, o perfeitão aqui. Pronto. Na minha outra fração, na minha fração circular, ou fração de disco, eu vou retirar 3. 3/8, tá aqui. Dividir em 8, vamos dividir em 8, vamos dividir em 8, vamos dividir em 8, vamos dividir em 8, ótimo, dividiu em 8. E eu vou retirar 3, 1, 2, 3, ou seja, retirei 3/8. Isso quer dizer que sobrou 5/8, porque 3 mais 5, 8. Seria, então, o perfeito, o completo, o inteiro. Vou recolocar meu óculos, porque agora já deu uma aliviadinha aqui. Pronto. Vejam, falando de fração, até aqui ok.
A fração, ela pode ser equivalente, ou seja, de um inteiro eu posso tirar. A representação numérica pode ser diferente, mas a quantidade lá do meu inteiro pode ser igual. Vejam, aí quando isso acontece, a gente diz que essas frações são equivalentes. Nas explicações, vocês já perceberam que há algo em comum entre elas que você, independente do desenho ou não, você reconhece se ela é equivalente ou não, que é o fato de um número ser múltiplo do outro. Veja, eu vou fazer aqui o desenho aqui de duas frações. Pronto. Primeira fração. Eu vou dividir essa minha primeira fração em 2 pedaços apenas. Já a minha segunda fração, eu vou dividir em 4 pedaços. Pronto. Os inteiros são iguais, a divisão é que foi feita diferente. Essa minha primeira fração, eu vou retirar dela 1/2, ou seja, foi dividida em 2, eu vou retirar 1. Retirei. Nessa minha segunda fração, que foi dividida em 4, eu vou tirar 2 quartos. Vejam, os números são diferentes, porém, a quantidade que eu retirei são iguais, ou seja, equivalentes. E aí, quando nós estávamos trabalhando isso, vocês perceberam logo de cara. Se você observar, os números, eles são múltiplos. Olha, se eu multiplicar o 1 por 2, que é o número do numerador, se eu multiplicar o 1 por 2, vai dar 2. E se eu multiplicar o 2 também por 2, que é o denominador, vai dar 4, ou seja, são múltiplos entre si. Então, sempre que você ver frações múltiplas entre si, você vai perceber que, se você desenhá-las, as partes retiradas serão equivalentes. Então, sempre analisem desta forma. Pronto, as frações equivalentes são estas. Mas, além delas serem equivalentes, a gente pode observar uma outra coisa nas frações, que vocês também observaram muito, muito bem aí. Vejam, as frações que nós representamos aqui foi 3/8 e 2/8. Ok. Observamos nessas frações que os numeradores são sempre menores que os denominadores. Nesse caso, a gente só precisou usar um inteiro para fazer a representação. Mas há algumas frações em que os numeradores podem ser diferentes e podem ser maiores. Podem ser diferentes, não, podem ser maiores. Os numeradores podem ser maiores que os denominadores. E aí, quando isso acontece, a gente não vai poder usar para representar apenas um inteiro. Querem entender? Suponhamos que eu agora tenha 12/8. Veja, a minha fração será dividido em 8 partes. Mas será que só em um inteiro eu vou poder tirar 12? Olha aí. Quando isso acontece, a gente diz que esta fração aqui ela é uma fração imprópria. Esta fração é uma fração própria quando o numerador é sempre menor que o denominador, e esta é uma fração imprópria quando o numerador é sempre maior que o denominador. E aí eu vou mostrar para vocês, vejam. Vou até colocar uma outra fração. Eu vou colocar, pronto, os 2/4, não, 2/6. Pronto, não fizemos ainda nenhuma de 6. 2/6, vejam. Numerador menor que denominador, fração própria, porque eu só vou precisar de um inteiro, quer ver? 2/6, então eu tô aqui, ó. Vou dividir em 6 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E desses 6 pedaços, eu vou retirar 2. 1,
2. Pronto, só precisei de um inteiro. Agora, suponhamos que o número que eu tenha seja 9 sextos. Ou seja, a minha fração vai ser dividida, o meu inteiro vai ser dividido em 6. Tá aqui o meu inteiro para ser dividido em 6. Vou dividir. Pronto. Será que só um inteiro vai ser suficiente para eu fazer essa representação? Não, não será, porque eu vou precisar de 9 e aqui só tem 6. Então, eu vou ter que fazer um outro inteiro. E também dividi-lo em 6 partes. Pronto, tá aqui. Agora sim eu consigo fazer a representação dessa fração, porque eu tenho que retirar desses 2 inteiros que foram divididos em 6, 9. E aí eu consigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso é a fração imprópria. É quando eu preciso de mais de um inteiro para fazer a representação dessa fração. E aí, veja, quando isso acontece, eu também posso dizer que aconteceu aqui um misto, um número misto. O que é misto? É uma mistura, ou seja, vai ter inteiro e vai ter fração. Nesse caso aqui, o misto seria, ó, um inteiro, porque quando eu terminei de fazer a minha representação, eu fiquei, ó, com este aqui inteiro, porque eu retirei tudo, então é inteiro, é todo meu. E aqui eu fiquei com 3 sextos, um inteiro e 3 sextos. Esta fração imprópria, ela é a representação deste número misto. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante como faz isso, e que não é difícil. Vocês sabem que não é. Pronto, então a fração própria, ela é a fração que o numerador vai ser sempre menor que o denominador. A fração imprópria, o numerador vai ser sempre maior que o denominador. E essa fração imprópria, ela ainda pode ser aparente ou não aparente. E aí agora a gente vai explicar como é que isso acontece. Eu já fiz aqui, deixa eu ver onde foi que eu fiz. Eu fiz aqui um desenho já para andar um pouquinho, encontrei, um pouquinho mais rápido, olha. Esse aqui, inclusive, eu já até preenchi. Olha, suponhamos que a minha fração fosse 12 quartos. Eu dividi as minhas frações, ó, os meus inteiros em 4, porque é o que indica aqui, ó. Dividi em 4, pronto. E eu tenho que retirar 12, então eu venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Retirei tudo. Ou seja, não ficou nem nada sobrando. Eu fiquei com os 3 inteiros para mim. Isso é uma fração aparente. A fração não aparente vai sempre sobrar. E depois a gente vai compreender isso quando a gente for ver os números mistos. Pronto. Tenho agora aqui 26 oitavos. Isso quer dizer que eu vou ter que dividir as minhas frações, os meus inteiros, em 8, para retirar 26. Aí eu peguei um inteiro, dividi em 8. Já é suficiente? Não. Por isso é que ela é uma fração imprópria. Mais um outro inteiro, também dividi em 8, porque é o que a fração pede. Não é suficiente ainda. Peguei um outro, porque aqui só vai dar 16 e são 26. Peguei um outro inteiro e também dividi em 8. Ainda não será suficiente, porque aqui só vai dar 24 e são 26. Ainda eu vou ter que vir para o outro inteiro. E agora sim,
Então, veja, olha, eu tive que pegar 1, 2, 3, 4 inteiros para fazer a minha fração. E aí, dividir esses 4 inteiros em 8 partes cada um. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pronto, consegui fazer a minha fração. 26 oitavos. Não 26 avos, não. 26 oitavos. Fiz a minha fração. Mas vejam que, ó, ainda sobrou. Aí a gente diz que essa fração é uma fração imprópria não aparente. A fração imprópria aparente não sobra. A fração imprópria não aparente sobra. E aí, agora que a gente vai perceber essa diferença em relação ao inteiro ou ao número misto. Eita, que eu tenho uma moça chorona ali. Vamos ver, olha. Vou voltar. Falta. Vejam. Aqui eu tinha 26 sobre 8. Veja, eu fiquei com 1, 2, 3 inteiros. Vou colocar a representaçãozinha aqui dentro. Eu fiquei com 3 inteiros. E nessa outra fração, que foi a que ficou fracionada realmente, eu fiquei com 2 oitavos. 3 inteiros e 2 oitavos. O número misto é isso, é quando acontece essa mistura de inteiro com fração. E isso vai acontecer quando a fração é imprópria e quando essa fração imprópria, ela não é aparente. Porque, veja, nessa daqui não vai ter como eu fazer o número misto, não. Ela vai se transformar mesmo em 3 inteiros, número 3. Porque, vejam, ó, tudo e tudo. 3 inteiros. Agora vejam como é que a gente consegue fazer isso na divisão, que foi no. Porque vocês não vão poder estar o tempo todo desenhando fração, né? Não vai ser legal isso. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais abstrata. Ou seja, coloquei aqui duas frações e duas frações imprópria. A primeira é 12 quartos. Eu falei para vocês que este tracinho aqui, ele indica a divisão, ou seja, 12 dividido por 4. Aí eu venho aqui, 12 dividido por 4. Posso seguir aquele esquema de fazer a tabuadinha aqui do lado, 4 vezes 2, porque eu preciso saber o seguinte, eu vou ter 12 para dividir por 4. Aí, o que eu preciso saber? Qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 12 ou muito pertinho de 12? Aí, eu tenho que fazer a tabuadinha aqui do lado, caso eu ainda não tenha isso muito memorizado. E é por isso faz-se necessário o treino, porque é no treino que você vai memorizando. Caso eu ainda não tenha isso memorizado, eu posso ir fazendo aqui, ó. 4 vezes 2, 4 vezes 3, 4 vezes 4, ó, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12, acho que já sei. E 4 vezes 4 dá 16. Pronto, vamos parar aqui porque eu já encontrei. Mas, caso você não tenha encontrado ainda, seja um número maior que 12, vai até o 9. Não precisa fazer até o 10, que a gente já sabe qual é o resultado. Mas vamos lá. Qual é o número que eu multiplico por 4, que dá 12 ou bem pertinho de 12? Vimos aqui que é 3. Aí eu vou dizer 3 vezes 4, 12. Posso dizer 12 para chegar em 12, 0. Ou posso fazer essa operação aqui que dá no mesmo. 12 menos 12, 12 menos 12, 0. Viu? Essa fração imprópria aqui, ela é uma fração aparente. Por quê? Porque não sobrou o resto aqui, ou seja, o resultado vai ser o número inteiro, ou seja, foram 3 inteiros que eu precisei, que foi aquela representação que a gente fez lá inicial. Agora, veja, eu agora tenho 15
quartos. Isso quer dizer que eu vou dividir 15 por 4. Depois a gente faz aquele lá que era 26 sobre 8, né? Pronto, a gente faz ele já. Então, vamos lá. Vou pensar qual é o número que eu multiplico por 4 que dá 15 ou bem pertinho de 15. Como eu já tenho uma tabuadinha aqui em cima, eu só vou vir aqui em cima e olhar, ó, e já sei qual é o número, porque veja, se eu colocar 4, vai dar 16. 16 passa, então, ó, será 3 novamente. Aí eu vou colocar 3 e vou fazer aquela multiplicaçãozinha. 3 vezes 4. 12. Eu posso dizer 12 para 15, 12, 13, 14, 15, que dá 3. Ou eu posso fazer essa operação aqui que vai dar na mesma coisa, quer ver, ó? 5 tirando 2, 3. 1 tirando 1, 0. Agora, vejam como é que eu vou transformar isso aqui no número misto. Como é que você vai descobrir que o número é misto e que essa fração, ela não é aparente, é uma fração não aparente. Vejam. O meu número era 15 sobre 4, ó. A parte que eu dividi vai continuar aqui, ó, sendo o numerador. Qual foi o resultado que eu encontrei? O que sobrou? 3. Vem pra cá. E o resultado que eu encontrei aqui. Então, ó, eu tive 3 inteiros, mas da outra fração, 3 frações inteiras, mais da outra, eu ainda fiquei com 3 quartos. Vamos fazer agora daquela que nós representamos, só para vocês garantirem. Era 26, né? Vou colocar aqui, 26 sobre 8, pronto. Eu vou ter que dividir 26 por 8, e aí veja como eu farei. Olha, vou pensar aqui. Posso fazer, eu vou pensar em um número que eu multiplico por 8, que dá 26, ou muito pertinho de 26. Aí eu venho aqui fazer aquele esqueminha que a gente já sabe. Vou multiplicar 8 por 2, 8 por 3, 8 por 4, 8 por 5. Deixa eu ver esses aqui se não já é suficiente, ó. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. Pronto, eu já encontrei, ó. Porque se eu for aqui para 8 vezes 4, vai passar. Então, será aqui, ó, 8 vezes 3. O número, então, será 3. Aí, eu vou dizer 8 vezes 3. Já sei aqui, ó. 24. Eu posso dizer, como eu falei para vocês, 24 para chegar em 26. Ou posso fazer a operaçãozinha de menos, que vai dar a mesma coisa, a operaçãozinha de subtração. 6 tirando 4. 2 tirando 2. Pronto, sobrou então aqui. Aí, veja como será o número misto. Olha, o 8, que é o número que estava no denominador, que foi o número pelo que eu dividi, ele vai continuar aqui no denominador. Aí, vejam, sobrou, qual foi o número, o resultado que eu encontrei? O resultado que eu encontrei serão os inteiros. E qual foi o que sobrou? O que sobrou vai vir aqui, ó, porque ele sobrou. O que sobrou, ó, vai vir aqui para a fração. Então, ó, 3 inteiros e 2 oitavos, do jeito que a gente representou lá. Quer ver? Deixa eu procurar aqui só para mostrar, para garantir para vocês. Aqui, ela. 3 inteiros, olha aqui. E 2 oitavos. Muito simples. Aí, vejam. Na avaliação, como é que vai acontecer? Vejam. Lá na avaliação, você tendo posse de todos esses conhecimentos, você vai ler a avaliação com muito cuidado, com muita atenção, e aí você vai resolvendo as situações que forem propostas. Vejam, suponhamos que, vamos lá pelo iniciozinho, pelo simples, até chegar no mais complexo. Olha, suponhamos que eu apresente uma fração para você. Apresentei uma fração, o desenho de uma fração. Pronto. Aí eu posso perguntar neste desenho dessa fração. Posso pedir para você representar essa fração. Qual é a representação da fração? Caso eu apresente o desenho, você vai representar em números. Eu também posso apresentar em números para você representar em desenho, ok? Muito simples. Você vai observar
Enquanto a fração foi dividida, aquilo será o denominador, o de baixo. E quanto foi tirado da fração? Aquilo será o numerador, o de cima. Muito simples. Isso se eu apresentar em desenho. E se eu apresentar em número? A mesma coisa. Você vai observar o que é denominador, aí você vai desenhar um inteiro, pronto. Denominador, 6. Então, o meu inteiro terá que ser dividido em 6. Denominador, 2. Então, o meu inteiro terá que ser retirado 2. Denominador, 6. O meu inteiro terá que ser dividido em 6. Numerador, 18. Eita, aí eu vou ter que fazer mais de um inteiro. Isso quer dizer que essa minha fração, ela é uma fração imprópria. E aí, depois que eu fizer, eu vou saber se ela é aparente ou não. Eu também posso perguntar a você o seguinte, continuando nos questionamentos, nos desafios, digamos assim. Eu vou continuar questionando tudo em relação à fração. Eu posso perguntar a vocês o seguinte, pronto, se a fração que você representou foi 2/6, o que sobrou? Bom, se foi 2/6, sobrou então 4/6, porque 4 mais 2 dá 6, o completo, o inteiro. Posso perguntar, pronto, suponhamos que aqui nessa fração aqui, são 3/8. Suponhamos que cada divisão dessa aqui seja equivalente a 3, a uma quantidade 3, pronto. Cada partezinha dessa daqui vale 3. Cada partezinha dessa aqui vale 3. Se eu retirei 3 partes, quer dizer que eu retirei quanto? 3, 3, 6, 3, 9. Quer dizer que eu retirei 9. Se eu retirei 3 partes e cada parte vale 3, isso quer dizer que dessas partes aqui o valor total seria 9. Porque 3, 3, 6, 3, 9. Posso questionar isso também a vocês. E posso perguntar em relação às frações próprias e impróprias. Posso pedir que vocês identifiquem. Vocês também tirarão de letra, porque vocês já sabem que as frações próprias são aquelas em que o numerador vai ser sempre menor que o denominador, por isso você só precisa de um inteiro, e que as impróprias, o numerador vai ser sempre maior que o denominador, por isso você vai precisar de mais inteiros. E eu também posso perguntar se elas são aparentes ou não aparentes. Você também vai fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer. Você vai observar se nessa divisão, quando você retirou todas as partes, ela é aparente, porque ficou inteiro, você tirou tudo, no caso, se foram 3, você ficou com 3 inteiros no final das contas. E se não sobra alguma coisa, ela é uma fração não aparente. E que essas frações aparentes, essas frações não aparentes, eu posso representá-las com um número misto, ou seja, quantos inteiros formou e o que sobrou de fração. Aí vai ser um número inteiro mais uma fração. Eu também posso questionar sobre a questão delas serem iguais, delas serem equivalentes. Da mesma forma, você vai observar que se os números são múltiplos entre si, ela será equivalente. Então, você pode fazer isso usando esta ampliação de conhecimento, e você também pode fazer o desenho sem nenhum problema. O importante é que você consiga chegar ao resultado final correto, adequado, ok? Posso pedir também para vocês transformarem as frações em números mistos, facinho também, é só você fazer aquela divisão, como a gente já fez, e depois ir observando. O número que eu dividi, o número pelo qual eu dividi, ele é sempre o denominador, ele vai continuar sendo o denominador. O resultado que eu encontrei vai ser equivalente ao inteiro. E o que sobrou é exatamente isso, o que sobrou da fração. Então, o que sobrou vai ser o numerador. Moleza. Então, meus amores, não tenho dúvida que vocês vão tirar de letra esta prova de amanhã. Muito boa sorte. Pro tá bem cansadinha hoje. Muito boa sorte, muito bons estudos e até já. Beijo!